Nosso Lar, capítulo 13. No gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos de luta, volvia meu interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como um vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos, 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Assim, atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez, ali mesmo, em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou ela, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém.
que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu, hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se estabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância, no Ministério da Comunicação. Mas aquilo lá era serviço intolerável. Atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior! Exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolera, senão santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes em investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu, deliberadamente, aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar, em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração. Experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessário a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é a lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas.
Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: Aproxima-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante para conversar.